Oi, gente! Hoje é quarta-feira, dia de podcast Mulher Entende Mulher. E hoje o assunto é muito importante, porque eu vou te falar aqui na redação da Massa FM o que tem de menina que sofre. Olha, eu vou te contar demais, né? Endometriose é o assunto de hoje. Eu sei que você tá aí com um monte de dúvida na cabeça, mas a gente vai esclarecer tudo para vocês, porque eu tô com a doutora Carolina Cursi, que é ginecologista, obstetra. Tudo bem, doutora Carol? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando de um assunto tão importante, né? A gente estava aqui nos bastidores aguardando para começar e a gente falar de um assunto tão importante, né? Eu acho que a moeda da vez para a nossa saúde feminina é a gente ter acesso a conteúdo com muita informação. Então, parabéns pela escolha do tema. Muito bom. Que bom. Então, vamos bater papo, hein, doutora Carol? Quero saber primeiro... Dona Berlinda? É isso aí, na Berlinda. Ai, meu Deus. Já vou começar com uma Berlinda, porque assim... Tem gente que não tem endometriose, ou os homens também que convivem com as mulheres que têm as dores, e fala assim, é frescura. O que você pode falar sobre isso? Eu vou mostrar quem é o meu marido, o tamanho deles, e vou mandar o meu marido conversar com cada um que falar que é frescura, porque meu marido é bem bravo. É tipo um jogador de basquete, né? Exato. NBA. Bem alto. Não, maridos... parceiras, acompanhantes, irmãos, irmãs, pai, mãe, preste atenção. Mulheres que sofrem de endometriose, elas sofrem de endometriose. Não é frescura. Dor mesmo, fortíssima. Não é frescura de maneira nenhuma. A gente sabe que toda dor, ela tem um componente subjetivo, que é aquele que cada um, o meu limiar, o seu limiar. E a gente tem aquele componente que é da questão da dor mesmo, das lesões de endometriose. Então, assim, não dá para falar que ela tá romantizando, que ela tá exagerando. Dor de endometriose é uma dor mesmo. Boa. Agora, a endometriose, para quem nunca ouviu falar, o que é endometriose? Então, vamos lá. Olha, tô mesmo na Berlinda. Na Berlinda. E eu tô de aluna, quero aprender. Cuidado que eu vou fazer depois a chamada oral, hein? Ai, meu 33. Deus, gente. Eu tenho pavor de chamada oral. Vamos lá. Então, assim, endometriose é o seguinte. O útero, a nosso órgão reprodutor, o útero, lá dentro ele tem uma camada chamada endométrio. Então, o que é esse endométrio? É a camada que mês a mês ele vai receber a ação de 2 hormônios. Primeiramente o estradiol, que faz ele crescer, proliferar é o termo, e depois vem a progesterona para organizar a casa para a gente o quê? Gestar. Isso, gerar. Exato. Quando não ocorre a formação de um bebezinho, ou quando essa mulher não deu certo uma gestação, o que vai acontecer com esse endométrio? Descamar. Então, endometriose está relacionado com endométrio. Por quê? Esse endométrio que deveria estar lá dentro do útero, ele está em qualquer outro lugar. Nossa. Então, ele pode estar no ovário. E aí, a gente tem endometrioma. Então, são endometrioses que vão... o foquinho de endometriose que vai estar lá no ovário. E aí, vai formar um cisto, vai formar de endometrioma. Tá? Ele pode estar em outros lugares, que a gente chama de endometriose superficial, visceral. Eles estão em outros órgãos. A gente vai ter a endometriose profunda. Pode ter até o acometimento de intestino. Uau, até no intestino, né? Porque o pessoal só pensa que é ali no órgão reprodutor, né? Não. Uau, É fora da cavidade uterina. Então, a endometriose é isso. E é dor. Muita dor. Tanto é que teve até já relatos de endometriose no diafragma. Gente, e para respirar ainda? Então, a gente tem que avaliar muito bem essa paciente que tem essas queixas, né? Então, endometriose, por definição, é isso. Tá. A presença desse tecido chamado endométrio, que deveria estar lá dentro do útero quietinho, mas por N fatores, pode ser por uma menstruação retrógrada, pode ser que ela já tenha nascido assim, por N fatores. Genético, pode ser? Pode também, Olha. pode ter uma composição genética. Ele está fora da cavidade. Tá. Só que ele só vai acontecer, ele só vai se fixar nesse lugar se ele tiver uma resposta imunológica. Então, o organismo da mulher
também tem que meio que abraçar esse tecido endometriótico. Oh, meu Deus, tem que acolher ele. Pois é. Então, assim, ele não sai se fixando em todas nós, porque senão até a incidência ia ser até muito maior, né? Hoje a gente sabe, são 190 milhões de mulheres no mundo que sofrem de endometriose. É muita gente, nossa. É muita gente. É uma dor absurda mesmo, né? Agora, o que pode causar essa endometriose? Por exemplo, a mulher ela pode não ter endometriose e chegar num certo momento da vida ter a endometriose ou não? Então, o que acontece? Nós mulheres, nós somos um organismo que tem essa questão da tuba uterina, que são as trompinhas. E o que acontece? Você pode ter um refluxo da menstruação. Então, em vez dela descer, essa menstruação faz um fluxo retrógrado. Ah, a gravidade não puxou. Ela tá voltando. Mais ou menos isso. Pode explicar de um jeito lúdico, gente, pelo amor de Deus. E aí pode ter fixação desses pequenos pontos. Entendeu? Então, uma das causas pode ser isso, né? E aí, a grande pergunta, né, que todo mundo fala. Mas então, se eu não menstruar, desde a adolescência, fazer uma prevenção, alguma coisa, eu vou evitar a endometriose, né? Então, assim, a gente não consegue ter uma prevenção primária da endometriose. O último guideline é quando a sociedade médica se reúne, pega todos os artigos, todos os estudos e fala. O Papa, né, a Bíblia da endometriose é isso, isso e isso. Então, no último guideline, eles bateram muito nessa tecla que não tem como você fazer uma questão de uma prevenção primária de você ter a endometriose, uma dismenorreia, um endometrioma, que é a endometriose no ovário, né? Mas eles reforçam a importância da qualidade de vida, do exercício físico, da alimentação saudável, entendeu? Então, eles reforçam isso. Eu já vou entrar na questão da alimentação, mas antes ainda queria questionar mais essa questão da dor, né? Porque, por exemplo, a gente fala da dor, mas tem gente, mulher, que pode ter endometriose e não sentir dor? São as pacientes chamadas assintomáticas. Então, por exemplo, você não tem nada. Você tá lá, você ligou, marcou uma consulta comigo. Isso. Raquel, vai lá no consultório, gente. Tô indo lá. E aí, de repente, a gente fez um exame e a gente achou. A endometriose foi um achado de exame. Então, quando a gente acha esse achado de exame, a gente explica para a paciente, mas a gente não sai indicando cirurgia, a gente não sai indicando tratamento. O máximo que a gente vai fazer é acompanhar através de um ultrassom, de um acompanhamento e tudo mais. Tem algum exame específico que detecta a endometriose ou não é difícil de detectar? Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico. Vamos então. lá. Vamos lá, sobre diagnóstico de endometriose. Então, vamos lá. Então, o diagnóstico de endometriose, primeiramente, é quadro clínico. Então, essa mulher vai ter dor para ter relação, dor na menstruação. Ela pode ter aqueles sangramentos interciclo, então acabou a menstruação, então ela pode ter dor fora do ciclo. Ela pode ter fadiga, cansaço. E às vezes a gente nem valoriza essa queixa. Acho que é o estresse do dia a dia. Porque todo mundo fala que é isso hoje, né? Tá todo mundo estressado, tá todo mundo cansado. Cansaço, pode até ter tosse que estão relacionadas com endometriose. Então, os sintomas são amplos de endometriose. Mas eles são cíclicos. Por quê? Porque se eu menstruo, eu ativo esse tecido endometriótico e aí eu vou ter o sintoma. Entendi. Então, eu posso ter até mesmo fezes com sangramento. Olha só. Por isso que eu tenho a endometriose que pode acometer o intestino. Entendi. A do intestino seria a mais crítica de todas ou não? Depende se ela estiver fechando a luz do intestino. Então, se ela estiver atrapalhando, se ela estiver fazendo fezes com sangramento... Intestino preso também. Aí a gente vai ter que observar qual a porcentagem dessa obstrução. Entendeu? Então, isso é importante. E aí, esse é o quadro clínico. Tá. Então, a paciente é aquela paciente que chega para mim, doutora, eu não consigo ir na escola... eu perco dias de serviço, é uma cólica importante. Você começa, opa, é cíclico. Bom, e aí você vai examinar essa paciente, né? Que hoje em dia as pacientes, acho que até se assustam quando a gente fala, olha, vamos lá, vamos te examinar e tal. Não, eu quero exame. Calma, que exame físico é para ser feito. Sim, então, tem que o investigar. toque vaginal, naquelas mulheres que já tiveram relação sexual, o ginecologista está... com toda certeza liberado para examinar. Não fiquem assustadas, nem nada. Então, o toque vaginal, na paciente que tem queixa de endometriose, ele pode trazer, se ela tem nódulos profundos,
se ela tem a presença de um endometrioma, se ela tem um espessamento ali de um ligamento que está lá atrás, né? Mesmo que a acurácia seja pequena, ou seja, mesmo que é muito pouco, assim, a questão de fechar diagnóstico só com toque vaginal, Sim. é importante você fazer. Nas adolescentes que não tiveram a sexarca, que é a primeira relação sexual, você pode tranquilamente fazer um toque retal, se for o caso. Olha só. Então, o dá pra exame fazer. físico também é importante. Com a história clínica e o exame físico, a gente pode partir para os exames. Então, tem os exames ultrassom transvaginal e a ressonância magnética da pelve, tá? O que acontece? Mesmo se o exame físico for negativo. Tá. Eu não fiz exame físico, você tá bem. No consultório lá saiu joinha. Exato. Deu tudo bem. Aí eu fiz ultrassom. Também não achei nada. Eu fiz a ressonância. Também não achei nada. E aí? Eu não posso excluir ainda a endometriose. Entendi. Entendeu? Não é porque não tem alteração que não seja. Então, essa paciente que a queixa dela é a dor, ela tem que receber um tratamento empírico, mesmo que eu não esteja encontrando esse sinal. Puxa Então, vida, danado, né? É difícil mesmo, tanto né? é que no guideline ele fala assim, se você faz exame de imagem, fez tratamento empírico, fez tratamento clínico, você deu remédio para essa paciente, você entrou com anti-inflamatório, fez com analgésico e não melhorou, aí você pensa até numa videolaparoscopia. Nossa senhora. Pra aí você vai ver lá Eu quero dentro... ver falar esse nome do exame umas 3 vezes seguidas, viu? Gente, olha, aí você vai faz pra esse vídeo. Faz a videolaparoscopia, que é feita em hospital, com anestesia, é como uma cirurgia, né? Caramba. E aí você vai procurar essa lesão de endometriose. Meu Deus. Pra ver o que tá acontecendo, né? Mas Se é um geralmente quadro as de dor. pacientes, elas não chegam tanto aí pra essa Não, ponto, não, né? porque assim, você só pensa em cirurgia se o quadro de dor tiver insuportável e que não tá respondendo com tratamento clínico. Tá certo. O segredo é esse, você não sai operando a paciente. Aí você foi, você fez a cirurgia, Tá. você achou a lesão, você mandou pro anátomo patológico e veio negativo, e aí? Nossa senhora, aí você fala, onde é que tá? E ainda você não pode excluir. Meu Porque Deus. se ela tiver a queixa de dor, que Constante. é clínica, que ela é cíclica, você não pode excluir. Gente, que danado. Aí você fala, eu ganhei na loteria, né? Não é possível, Porque né? em algum lugar vai estar. Porque a cirurgia você tem que pensar muito bem na hora de fazer. Sim, Né? é delicado, não né? Você não pode sair operando uma paciente. Porque uma paciente que tem uma endometriose que está no ovário, para que eu vou tirar esse endometrioma? Eu tenho que ter uma indicação certa, porque senão eu mexo na reserva ovariana. Aí E a já reserva- mexe lá pra frente também. Exato, reserva ovariana não volta mais. Não tem como repor Não depois, repõe, né? não repõe, não Aí repõe. se ela tem o sonho de ser mãe e tudo mais, isso Exato. daí já Por pode isso acabar. que a gente tem que tomar muito Olha. cuidado nas indicações de cirurgia. Sim. Muito, mas muito Agora, mesmo. tratamento tem medicamento? Por exemplo, é um caso simples, não é muito grave. Tem algum remédio que pode Tem, tomar? tem. Então vamos lá. Você fez o diagnóstico. Tá. Tá? Qual que é a complicação da tireoide? Da endometriose. O que a gente tem que se preocupar? Dor e infertilidade. Isso que é super importante. É, porque o pessoal fala endometriose e infertilidade, Exato, né? porque Tá 50% caminhando junto. das mulheres inférteis têm endometriose. Endometriose, olha só. Entendeu? Então, a endometriose, ela tem uma incidência e prevalência muito alta. E qual que é a dificuldade? No Brasil, a gente ainda leva de 8 a 12 anos para fazer um diagnóstico de endometriose. 12 anos. De Uma 8 a 12. década. É. Gente, é muito tempo, né? É. Ó, tá vendo? Não é frescura, viu? Vou ficar batendo nessa E tecla mesmo aí, que o né? exame dê negativo, também pode ser que seja ainda. Não é para excluir. É verdade. sempre tem que ficar com a pulga atrás da orelha, né? É. Aí você fez lá o diagnóstico, então ficou com endometriose. Aham. Você tem que pensar em duas coisas importantes. A dor e infertilidade. Se for dor, você tem tratamento clínico e você tem um tratamento cirúrgico. Tá. Dentro do tratamento clínico, a primeira linha são os anti-inflamatórios e os analgésicos, podem ser combinados. Você pode tentar terapia hormonal para essa paciente combinado e sempre, hoje em dia, o que a gente fala para as pacientes é assim, que as decisões do tratamento são compartilhadas. Então, eu vou te oferecer, eu tenho a opção A, B, C ou D. O que ela O prefere? que você prefere? Uhum. Entendeu?
E acho isso muito legal da gente ter essa questão Do que você compartilhada. impor, né? Exato, porque aí você mostra para o paciente, ó, eu tenho essa opção. Qual que Acessível pra Qual você. que você gostaria? Entendeu? Ótimo. Então, você pode começar com anti-inflamatório, associa com analgésico. Você vai para terapia de hormônio combinado. Pode usar progesterona. Pode usar o levonorgestrel, que é o famoso implantezinho para evitar Sim. bebê. O etonogestrel, que é a questão, né, que dá para evitar a dor da paciente com endometriose. Então, você tem os tratamentos clínicos. Entendi. Você fez tudo o que podia da parte clínica. Até tentou os remédios mais potentes, que são os análogos de NRH, que bloqueia a parte do estrogênio e tudo mais aqui em cima. Caramba. Então, tem, dentro da escalinha de medicação, tem os que são até mais potentes, né? E aí, o que a gente fala? Bom, tentei de tudo, Kel. Tentei de tudo pra você, não deu jeito. Tratamento clínico pra você, não deu jeito. Não Bora pra rolou. cirurgia? Vamos embora pra cirurgia. Então, a cirurgia tem, sim, correta indicação para endometriose para diminuir a dor. Mas numa paciente que já tentou exaustivamente tratamento De tudo. clínico. Exato, ela já passou por todas essas etapas. A endometriose, ela não vai sumir. Não tem cura. Então, a endometriose, ela pode estar ativa e presente na menopausa. Ai, gente. Antes da menopausa, porque esse assunto eu sei que mexe demais com a mulherada. Característica. Quero saber da barriga. Falam que barriga de quem tem endometriose é diferente. É verdade? Fica mais inchada? Fala que é endobarriga? Nossa, endobarriga. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Mas vamos lá. Por que a barriga de uma mulher que tem endometriose, ela pode ficar com um pouco mais de distensão abdominal? Por causa da inflamação. O que é a endometriose? A endometriose é uma doença estrogênio dependente, inflamatória, evolutiva. Então, enquanto eu tiver o estrogênio circulando, eu vou piorando essa endometriose. Gente. Não vai ter jeito. Uma bola de neve. E aí, eu vou fazendo o quê? Processos inflamatórios. E hoje a gente vive o quê? Inflamado. Inflamado. Entendeu? Muita E aí, a gente dor. fala assim, ó... Toma ômega, toma Q10. Vamos fazer a alimentação anti-inflamatória. Ah, doutora, isso é tudo balela, né? Não acredito em nada disso. Aí fica difícil também da gente ajudar, né? Aí também fica difícil. A alimentação anti-inflamatória, né? Então, você tinha comentado da questão da pessoa viver numa alimentação saudável, né? Isso. Mas quem for diagnosticado com endometriose, então a alimentação anti-inflamatória, ela é importante para a Super pessoa. importante. E a presença da vitamina D em altas doses. O que é a anti-inflamatória na alimentação? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para esse organismo desinflamar é melhor. Então, assim, a gente costuma, né, falar, vamos descascar mais do que abrir. Como assim? Vamos mexer com os alimentos de comida de verdade. Vamos descascar a fruta, vamos preparar a carne, né? Vamos o peixe. Do que vamos só pedir fora. Exato. Do que a gente compra tudo pronto, tudo industrializado. E com corante, álcool com também conservante. é bom retirar. Esquece, né? Cigarro e álcool não vai rolar, Não dá. né? Assim, ele é extremamente inflamatório no nosso corpo. Aí, Ele é ó. extremamente inflamatório. Tá Aí não vendo dá. aquela cervejinha de final de Pois semana, é, gente? ela ó. sempre faz essa pergunta, É. né? Pois é, não dá. Com moderação, né? Tudo bem ou não? Pois é, então assim, é que não existe um estado inflamatório moderado, né? Tô Ou tentando, doutora. Eu sei que ela tá tentando ajudar todo mundo, agradar gregos e troianos, mas assim, quando você tá num processo mesmo, você precisa fazer um bom detox, né? Pegar uma nutricionista pra te acompanhar mesmo e você entender. Né? Eu acho que isso é muito importante, assim, não é colocar no automático, que é assim, eu tenho endometriose, preciso de uma alimentação anti-inflamatória, vou fazer assim. Não, entenda o processo. Entenda o que você está inflamando o seu corpo. Coloca na balança também, Pois né? olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um exercício, aumenta os seus minutos de exercício semanais. Eu sei que é chato, mas lá na frente, como fala, a conta fecha. Vai dar resultado, Vai dar né? resultado. Boa. Entendeu? Então, vitamina C, você comentou, né? A desculpa. A D tem que estar alta. A Vitamina D. tem que estar alta. O ômega, principalmente para paciente que vai engravidar. E a endometriose, ela é uma doença inflamatória e tudo mais. Geralmente ela não vem sozinha, né? Ela vem ali acompanhada com uma tireoide, que dá também a questão da infertilidade. Oh, meu né? A Deus. gente viu a Larissa Manoela, que até comentou que ela tem a questão da endometriose e SOP. Então,
eu ter endometriose não me protege de eu ter as outras doenças. É verdade, entendeu? né? Então, a gente precisa realmente ter essa questão de se cuidar. A questão do sono. É né? importante. Fazer o seu ciclo circadiano funcionar direitinho. Entendeu? Tudo isso que eu tô falando é pra gente desinflamar esse organismo. Tá certo. O frio também ajuda? A dor na endometriose? Pois é, tem as pacientes que são mais sensíveis e na dor, no frio realmente elas sentem mais dores. O ideal seria colocar uma bolsinha de água quente, um paninho o ideal quente. até na medicina de acupuntura, né, na medicina integrativa e tal, o que a gente explica? É sempre manter os pés aquecidos. Ah, é? É, fazer o escalda-pé. Escalda-pés, eu adoro. Então assim, porque você mantém a sua energia quente. Olha só. Entendeu? Então assim, você se manter quente. Sabe aquela história? Não anda de pé no chão, Sim. aquelas coisas. Ah, então. eu do interior adoro andar descalça, Pois né? é. Mas agora no frio eu confesso Mas que eu agora- boto um chinelo. Pois é, então não dá. Você tem que manter sua temperatura. Entendeu? Tomar os chás. Entendeu? Fazer de dentro para fora, aumentar a sua temperatura. Optar mais pelo chá do que o café, por exemplo. Ah, com certeza. O café, ele é estressante, né? Agita. Ele agita, né? Eita, nós, né? Aí não dá. É verdade, doutora Carolina, que a endometriose, ela ataca mais o lado esquerdo? Porque tem umas crendices, né? Que o pessoal fala, não, a endometriose dói mais do lado esquerdo. Ou não? Pode vir de qualquer lado. É um minuto para pensar? É, um minuto pra pensar. Ai, meu Deus, vamos lá. Vou fazer igual fantasia. ó. lembrar É, sou- tá Tava me entregando, gente. Meu Deus. Vamos lá. Não existe essa incidência de ser mais da direita, mais da esquerda. O que acontece é o seguinte, quando for mais da esquerda, a gente pode desconfiar mais de intestino, né? Ah, é. Bom, olha, a esquerda eu só sei o coração. No restante da anatomia do corpo eu esqueci tudo. Porque daí intestino você tá lidando com a alça descendente do intestino. Entendi. Entendeu? Então, assim, não é que vai ser mais do lado esquerdo, né? Porque senão também Deus ia, né? Peraí, né? Vou marcar só o lado esquerdo. Só um da lado, paciente né? Tem endometriose. Não. Somos simétricos, né? Não, então é. dá para um lado ou para o Exato, outro, né? exato, é. Tá, então isso daí a gente já tira da crendice, né, gente? Agora, a questão do DIU. Tem médico que às vezes recomenda colocar o DIU quando a paciente tem aí a constante crise da endometriose, né? Essa questão cíclica. É recomendável? Um dos tratamentos, como eu comentei com você, é a terapia hormonal, Tá. né? Então, a gente pode usar o etonogestrel e o levonorgestrel. Então, o DIU, na verdade, não é DIU, é SIL, que é Sistema Intrauterino Liberador de Hormônio. De onde veio o DIU? É que DIU é dispositivo intrauterino, que daí ele não tem hormônio. Muito bem. S é de Sistema Intrauterino Liberador de Hormônio. Então, SIL. SIL. Boa. SIL. E o DIU é dispositivo intrauterino sem hormônio. Entendeu? Então, ele é recomendado. E temos também, e ele dura 5 anos, e a gente tem os implantes hormonais. Então, o implante hormonal que a gente pode usar, é reconhecido e tudo mais, ele dura 3 anos, que a gente coloca na paciente e é super tranquilo. É tipo adesivo? Não, Não, ele entra na pele mesmo, ele tá. entra na pele. E a gente usa aí, tem uma duração de 3 anos. Então, o SIL, 5 anos, e o Implanon, que é o implante, 3 anos. Tá certo. Então tem essa diferença também, né? Endometriose e gravidez, doutora Carol. Agora chegamos no assunto, Ai, né? meu Deus. Porque tem essa questão da infertilidade, mas Isso. tem mulheres que conseguem engravidar Isso. com a endometriose, Claro, né? claro. E aí, como é Não. que fica? Então, a gente não falou que ela é inflamatória? Ela vai bagunçar o coreto. Essa eu gostei, bagunçou o coreto. Eu usava acho que da minha essa. época, né? Não, eu uso também. Eu acho que eu mostrei agora a minha idade. Eu mais que manjo você. dessa. Boa. Boa. Ai, meu Deus, bom. Dá pra voltar da parte do coreto? Brincadeira. Bom, então ela bagunça mesmo, ela tem alteração anatômica, inflamatória, ela vai causando aderências na paciente, internamente, claro, no sistema reprodutor da mulher. Então, ela traz essa questão da infertilidade. E aí, eu achei até que você ia me perguntar, você já ia me mandar assim, que geralmente o que aquelas pacientes falam? Ah, engravidar é tratamento para endometriose.
Nossa! Não, engravida, que depois da gravidez você nunca mais vai ter mais nada da endometriose. Isso é balela. É E isso mesmo? tá até no último consenso falando que Caramba! indicar gestação para quem tem endometriose para tratamento é não. E é uma recomendação forte no guideline. Gente, então o pessoal fala, é a cura, a gravidez, não, né? Vamos Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá. Não tem nada a ver. O que acontece? Aquelas pacientes que têm a endometriose do ovário, que é o endometrioma, durante a gestação, ele pode mudar a característica dela, né, do endometrioma. E a gente vai precisar acompanhar. Sim. É isso. A endometriose está associado com abortamento Entendi. e está associado com gravidez ectópica. Por quê? Porque a hora que tá passando lá um embriãozinho, se aquela tubinha tá Na toda trompa inflamada, ali, tá toda não sei o que, ele dá uma paradinha não ali vai e não dar consegue certo. ir, tá? E claro, da parte da gestação, tá relacionado com algumas lesões, com diabetes gestacional, com trabalho de parto prematuro. Mas ainda é tão uma incidência pequena que ainda ela é não considerada de alto risco. Olha só. Ela não precisa, você não precisa encaminhar uma paciente que tem a endometriose, que engravidou naturalmente, para um acompanhamento de alto risco. Ela pode Entendi. ser alto risco por outros fatores. Uma diabetes, uma idade gestacional avançada, uso de alguma medicação, como Clexane e tudo mais, os anticoagulantes. Mas uma paciente que só tem endometriose e você mandar para um alto risco, também não precisa. Não precisa. Tá. E a via de parto, quem decide é no momento. Se tá vindo tudo normal, deixa vir parto vaginal. Se precisar, aí faz a cesárea. Vai pra cesárea. A endometriose não é uma indicação de cesárea, pelo Porque amor de Deus. eu já ouvi o contrário. Eu já ouvi gente falar assim, não, tem endometriose, tem que ser normal. Não. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E outra Parto coisa, decide na hora. a evolução da gestação e do Sim. trabalho de parto. E outra coisa, não vão achando que se eu fizer cesárea, eu posso tirar os focos de endometriose ali. Ah, vai aproveitar e limpar tudo, né? Não, também tem não nada pode. a ver. Não pode, porque risco de sangramento maior, a gestante está Olha. anticoagulada, está com alteração da coagulação, fatores de coagulação todos alterados. Então, Pressão também acaba... não, a não pressão tem nada a não, ver. é mais a diabetes. Tá. E não vai tirar esses focos de endometriose na hora da cesárea dela. Então, assim, passou a gravidez, teve o parto, endometriose tá lá ainda. Tá lá ainda. Entendi. Aí pode engravidar de novo? Pode, não tem problema. Pode. Se Tá. tiver dificuldade, manda pra mim que a gente ajuda. Mas tem um período, porque assim... Gente, eu não saí ainda da Berlinda, vamos lá. Não, mas tá ótima essa berlinda, gente. Porque você pensa, teve a gestação, teve o parto, Tá. mas aí tem o período do puerpério. E aí é um período que as mulheres também sofrem demais, porque aí mistura tudo, emocional junto com o físico. Aprender a dar de mamar, né? Então, a amamentação, que a doutora Carolina sabe muito bem, já deu várias aulas pra gente, né, em outras entrevistas aqui na Massa FM. Mas, por exemplo, o puerpério para quem tem a endometriose é mais sofrido, mais dolorido, precisa de um acompanhamento assim, mais ali no Então, dia a na dia? verdade, como ela vai ficar na amamentação, ela vai bloquear a parte hormonal dela, vai ser um puerpério igual a da outra paciente, porque ela tá bloqueada. Entendi. Entendeu? Então, o segredo da endometriose é a gente bloquear a parte hormonal. Tá bom. Que daí você não faz os sintomas da endometriose. Mas, por exemplo, no puerpério, depois, quando as mulheres vão ter relação de novo, algumas sentem dor. Então, E a aí a depender da mulher- localização da endometriose, pode sim ser que atrapalhe. Ela tem o que a gente chama de dispareunia, que é a dor para ter relação. E aí, o que a gente faz? A gente pode tentar colocar ou um implante ou um SIL. Um dos tratamentos para a questão hormonal e melhorar a dor da paciente, ela tem uma relação melhor. Tá certo. Caramba, mas olha, muita conversa com o parceiro, né? Sim, com Porque é um certeza. período difícil, os homens precisam também Ontem entender, mesmo né? no consultório a gente estava conversando isso, né? A importância do parceiro Do diálogo, né? no puerpério. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Não é Ainda mais fácil. com endometriose também, Não é gente. fácil, Olha, não é fácil, não é tá aí, fácil. tem que ajudar, né? É. Vai falar assim, não fiz sozinha, né? Então, Geralmente é isso que elas falam, viu? Senta aqui, vamos conversar, porque afinal não fui sozinha. 50%, 50%. Exato. O seu 50% você vai cuidar a partir de quando, né? Vamos lá? Já tem que estar cuidando, Exato. né?
Endometriose e menopausa. Pronto, chegamos nesse assunto. Meu Deus do céu. Ai, amado, vamos lá. Porque a menopausa é aquele terror. É aquela coisa que você fala assim, nunca vai acontecer comigo, né? Tá longe ainda. Todas nós vamos passar. Eu acho que a idade é uma coisa tão democrática. Chega pra todo mundo vai passar. Os mesmos perrengues que você tá passando, eu vou passar. Menopausa, a partir de qual idade, doutora? Pra mulher brasileira, ela é de 48 aos 52 anos. Tá bom. A menopausa. Que vem aqueles efeitos de calor, né? Isso. Se for antes dos 40 anos, a gente vai pensar em insuficiência ovariana prematura, né? Então, é um outro pensamento. Antes dos 45, 44, a gente começa a ver, sempre avaliar a idade que a mãe entrou. Entendi. Né? E às vezes elas ficam preocupadas assim, não, eu menstruei muito cedo, eu vou ter menopausa cedo. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha. Então, assim, na menopausa, essa paciente, ela pode estar com essa endometriose ativa. Entendeu? E o quadro dela de dor, se você não conseguir nada que melhore, tem que operar. Ai, gente. Se é uma paciente que não tem desejo de gestar, você pode tirar o útero da paciente e pode ou não tirar os ovários. Tá. Não é obrigatório. Se é uma paciente que vai passar por essa cirurgia, tem que tirar o colo do útero também. É preferível que tire tudo do que deixe um cotoquinho lá. Nossa. E se ela tirou os ovários, você tem que entrar, sim, com uma terapia hormonal para ela, para uma idade mais ou menos até quando ela entraria. Na menopausa. Na menopausa. Gente, porque você tem a reposição hormonal, né? Exato, você não vai fazer judiar da paciente e deixar ela sem hormônio, né? Não é só tirar, ponto, acabou, né? Não, aí você repõe. Nossa, gente, é complicado, hein? É uma delícia, né? Eu adoro estudar isso. Não, estudar, sim, agora a gente sentir... Eu confesso, porque repete aí no mundo quantas que tem endometriose? 190 milhões. É muita gente, muita gente. Agora, você comentou da questão dos ovários, né? É crendice ou é verdade que endometriose pode estar ligada ao câncer nos ovários? Vamos lá. É uma boa pergunta. Ou em outros órgãos também? A endometriose, se a gente falar em risco relativo, né? Tem dois jeitos de você falar sobre riscos, né, de uma doença. Risco relativo e o risco absoluto, que é realmente aquilo que importa para a paciente. Risco relativo é aquele quando a gente faz os estudos, vai explicando e tudo mais. No risco relativo, a gente vê sim uma incidência maior. Certo? Tá. Mas no risco absoluto, pode ficar tranquila que não tem esse aumento de risco de câncer, tá? Inclusive, né, não existe fazer screening para câncer em pacientes que tenham endometriose, não existe isso, não tem, né, fora do contexto de uma pesquisa, eu sou um pesquisador e estou pesquisando, investigando, o que eu poderia associar de um screening genético, alguma coisa nas pacientes, isso aí é só pesquisa, assim, que não tem uma coisa ainda oficial que a gente possa falar, tá? Então, assim, e a gente sabe que quando a gente tem aqueles endometriomas, que é a endometriose no ovário, quando a gente faz a excisão, ou seja, eu tiro tudo, ele diminui a chance de ter algum tipo de risco no ovário. Entendi. Diminui, entendeu? né? Diminui, entendeu? Então, assim, se a gente falar de risco absoluto, podem ficar tranquila, não aumenta. Tá. Mas se a gente for olhar nas pesquisas e tudo mais, olhando, o risco relativo é discretamente aumentado. Entendi. Agora, a endometriose em outras partes, né? Não só nos ovários, mas, por exemplo, um câncer, colo de útero, tem alguma coisa então, também ou não? Não. Aí no útero, a gente vai ter adenomiose. Isso que eu ia perguntar. Tanto que eu até separei as sílabas aqui, porque, gente, vamos lá. Ademeniose, né? Adenomiose. Nossa, então já errei. Adenomiose. Adenomiose, pronto. Isso. Qual que é a diferença entre endometriose e essa palavrinha chique? Agora. Vamos lá. Endometriose, o que a gente aprendeu? Que é aquele tecidinho do endométrio fora da localização que ele não era para estar. Se ele está fora, ele estiver dentro do miométrio, que é a camada anterior a ele no útero, é adenomiose. Então, é o contrário, não? Não. Então, peraí, repete. Vamos lá. Como é que é o útero? Eu tenho a parte da musculatura. Mas a cabeça de um boi. Isso. Então, eu tenho aqui a parede do útero, certo? Então, isso aqui é o miométrio, que é a composição, que é a parede e tudo mais. Aqui dentro tem o
endométrio. Parte de dentro. Então, que é a musculatura, e o endométrio, que é a parte interna. Certo? Certo. Quando eu tenho essa camadinha fora nos outros lugares... Endometriose. É endometriose, já aprendeu. Já passou na chamada... chamada oral. Aí, chamada oral. É. Se essa camadinha que era pra estar aqui, ela entrar aqui... Ah, se ela entrar, então. Ela tá dentro, ela tá localizada aqui. É adenomiose. Explicando Caramba. ludicamente pra você. Não, perfeito, adorei, gente. Eu adoro coisas lúdicas assim, né? Porque nada como desenho, né? No caso, o gesto. Puxa vida, mas e aí? Tem alguma pior ou não? As duas são... Vai sangrar mais. Ah, é? Porque vai estar dentro do miométrio. Então, assim, a adenomiose tem um risco maior de sangramento, tá mais associado com a infertilidade. Ela é mais difícil da gente acertar o tratamento pra... Entendeu? Às vezes a gente precisa bloquear essa paciente antes dela engravidar. Esse fluxo, ele é muito constante quando você fala de mais sangramento? E não é só no período menstrual? Não, no período menstrual. Só no período menstrual mesmo, né? Então, assim, vai uma média de 5 dias, são 5 dias de fluxo muito ela chegaria a 8, por exemplo. Nossa, coitada, perde muita. Então aí é mais difícil, é mais difícil mesmo essa questão. O ciclo menstrual, né? A gente falando assim de uma pessoa que não tem endometriose. Certo. Então, vem o primeiro dia, um fluxo às vezes mais intenso, o segundo dia às vezes pode ser um mar, né? E aí depois, porque às vezes depende de pessoa para pessoa, né? E aí depois tende a diminuir, digamos assim, né? Então esse é um quadro de pessoa normal sem a endometriose, né? O que a gente fala do ciclo menstrual? Ele é regular se ele vier a cada 21 a 35 dias. Então, essa história de que todas nós temos que menstruar a cada 28 dias, para de falar isso. Porque se eu menstruo a cada 25, tá bom, eu tô ok, eu tô dentro da faixa da normalidade. Eu menstruo a cada 33. Tá bom também. Então, dentro dessa faixa... Ok, tá normal. O normal é que a gente sangre de 3, 4 dias até 7 dias. Tá. Acima disso, já é o exagero. Tem que ver o que tá acontecendo, né? Tem que ver o que tá acontecendo. Tá, eu perguntei da menstruação porque eu queria saber da TPM, doutor. Doutora Carol, a TPM não dá, né? A gente fala que é um bichinho, que você fala assim, não, eu não tenho TPM. Não, você tem TPM, né? Às vezes um pouco mais acirrado, às vezes não, enfim. Mas quem tem endometriose, a TPM é mais agressiva ou não? Não é o problema de ter a TPM mais agressiva, é que a paciente que tem endometriose, ela sofre mais. Então fica aquela ela raiva. Tá com dor. Aí ela fala assim, nossa, eu vou entrar no meu período, puxa vida. Então, ela já entra com a parte psique dela alterada, ela tá com dor. Dá pra entender que ela tá com dor? Dá. Quem que vai entender? Por favor. É ela mesma e as mulheres ao redor. E nesse guideline, que é legal, porque assim, logo na entrada, né, deles, eles falam assim, da gente estimular, e é uma coisa que eu faço muito no consultório, das pacientes fazerem diário de sintoma. Ou seja, anotar tudo, Duvido né? falar, se você me contar todos os seus sintomas mensais. Não, nem o aplicativo. Tá vendo? Né? Nem no aplicativo. Você coloca os sintomas básicos, às vezes. Principalmente aqueles legais. Estou alegre hoje, estou feliz, estou contente. Isso não vale. Então, eles falam muito disso pra gente estimular que as pacientes cada vez mais tenham o diário de sintoma. E quando eu falo isso pra elas olham mesmo pra mim, tipo... não tô acreditando que eu tô vindo aqui nessa médica pra me falar que eu tenho que fazer diário. Não é isso, pequena sereia. Vou explicar. Então é assim, porque quanto mais você souber os seus sintomas... Então, tipo, eu tive esse sintoma tantos dias antes da menstruação. Será que é TPM? Será que não é? Porque TPM é sintoma cíclico que começa de 7 a 10 dias antes de você menstruar. Menstruou, acabou. Passou, né? Passou. Aí é aquele período que você fala, tem que esperar, né? Passou. O fluxo e tal. Exato. Mas, por exemplo, uma paciente que põe lá no ciclo dela, no diário, tô triste, 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 passou. Menstruou, tô triste, tô triste. Opa, tem alguma coisa. Tem alguma coisa? Então, assim, eu vejo que as mulheres colocam tudo no mesmo saco, né? Todo mundo tem TPM, todo mundo tem a menopausa, todo mundo tem tudo. Então, assim, aí eu pergunto, deixa eu ver seu aplicativo aí. Deixa eu ver como é que você anota seus sintomas. Então, isso é super importante, anotar sintomas. Você acha que a mulher tem uma trava com relação a isso? Porque, por exemplo, ela não quer admitir que às vezes ela tem esse lado B? Pois é, na verdade, a sociedade, né, estigmatizou demais, né?
Toda mulher tem TPM, aí trabalha junto. Nossa, o pessoal do trabalho da empresa trabalha junto. Todo mundo tem TPM junto. Então, elas têm uma certa dificuldade de falar isso. Ou, às vezes, ironizam demais. Você tá sofrendo de TPM à toa, né, amiga? Cada um cuidando do seu sintoma. Eu dou essa risada porque é risada de nervoso, sabe? Eu tô rindo, mas é de nervoso? Tô rindo, mas é de nervoso. Porque a gente escuta isso no dia a dia mesmo. Então, são essas coisas que eu luto muito pra gente parar de falar assim. Só que pra você poder chegar no seu ginecologista e falar assim, eu tenho TPM. Aí a gente pergunta, quais são os sintomas? Porque a TPM, ela tem vários subtipos. Será que é uma TPM que tá retendo líquido? Será que é uma TPM que tem dor na mama? Será que você entendeu? Será que é uma TPM inchaço, exato? né? Será que é uma TPM mais a parte psique? Então, que tem. Então, a gente tem que avaliar. Daí, o que a paciente faz? Vai lá e come um chocolate. Vou resolver meus problemas. Quantos videozinhos lá no TikTok tem, né? Como agradar a sua esposa, né? Já chega com o chocolatinho, o pote de sorvete, né? Antes dela falar, ele já olha no calendário. Tem um que é ótimo, né? Ele olha no calendário. Tá na hora de eu ir na padaria. Ele vai, aí a mulher chega e mas olha, eu acho que eu quero um sorvete. Não, já tá aqui. Já tá então, aqui. assim, a gente precisa... É claro, a gente tem que levar numa boa, mas eu acho que todo mundo precisa parar, escrever os sintomas. Sim. E abrir o jogo com o médico. Não tem verdade. problema de você falar assim, olha, não tô bem, eu acho que entendeu? E quando você receber uma orientação, faça diário, não é que a gente não quer te dar atenção ou te mandar pra casa. É que a gente quer te conhecer. Lógico. Você tá ali com o médico pra isso, né? entendeu? Justamente Então, pra ter um melhor diagnóstico, né? Exato, também, né? exato. Ótimo. É isso. Uma crendice aqui que eu já vou aproveitar e tirar a dúvida, viu, doutora Carolina? Será que agora eu vou superar? É verdade que os ciclos, eles se juntam, tipo, da mulherada que trabalha junto? Verdade, É verdade? isso é verdade. Por exemplo, cada uma entrou numa empresa, Entrou né? numa empresa, 5 mulheres começa. entraram na empresa. Exato. Uma tava no começo do mês, uma no meio do mês, outra no final do mês. Dali a pouco tá todo mundo junto. Isso é verdade. Mas isso aí tem alguma explicação? Não, fisiológica não. Não. Ah, não, fisiológica não, mas gente... Mas isso é verdade. Que engraçado, né? Isso é verdade. Agora, me diz uma coisa em termos de tutu, de dinheiro. Vamos Tem lá. gente que fala assim, por que as consultas com especialistas nessa parte de endometriose são caras? Tratamento caro. Aqui no Brasil, essa parte de SUS, será que ajuda? É assim, a gente tem que entender que a medicina cada vez mais está avançando, né? Graças a Deus. Então hoje, antigamente, a gente só operava por vídeo. Hoje tem robótica, né? Para trazer melhores resultados e tudo mais. E isso, tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Para o médico fazer esse curso, para o médico se tornar especialista nessa área, ele também se dedicou. Então ele teve um investimento inicial. E qualquer empreendimento. Eu vou abrir uma pizzaria, eu tenho que ter um investimento ali, né? Então, isso é importante a paciente entender. É igual a história do parto, né? Quando a paciente está contratando o seu médico para ir no parto, ela não está contratando só para a hora do parto. Porque quando você tem a responsabilidade de fazer um parto daquela sua paciente, você não sai da cidade depois de 35 semanas. Verdade. Porque ela pode entrar de trabalho de parto a qualquer hora. Eu não posso sair com meu marido jantar, porque hoje eu sei que eu tenho 2 pacientes que estão depois de 35 semanas. Então, eu tô bebendo... Celular no plantão. Celular tocou, eu vou lá depois de beber. Então, a paciente tem que entender também o outro lado, né? Então, assim, essa é a questão do parto. Toda essa logística, né? E quando você fala dos especialistas, são os cursos que essa pessoa fez para chegar lá. Entendi. Infelizmente, o erro tá nos convênios que não enxergam isso. Porque querem nivelar tudo por baixo, né? Então, não dá para você falar que uma consulta de rotina vai ser igual a uma consulta de quem tem endometriose. Sim. So sorry. Completamente Não vai dar. diferente, né? Não dá pra você falar que uma consulta que vem, doutora, eu tô sem sintomas, eu vim só pro meu Papa Nicolau e pra minha mamografia, vai ser igual a uma paciente que precisa de uma avaliação de reprodução. Porque vem ela, vem o marido. Isso. E também tem os próximos passos das outras consultas, Exato. né? Vira uma outra rotina, né? e Não é uma vez por ano. Exato. E com essa questão de acessibilidade, a questão do SUS, as filas são muito grandes, os pacientes acabam perdendo tempo. Desistindo também, né? E acabam desistindo. Então, hoje a gente sabe essa deficiência do SUS, desse acolhimento, desse atendimento. Mas, por outro lado, Kel, tratamento para endometriose, tratamento para reprodução,
não tá mais como as pacientes falam. Uhum. Esse absurdo, esse inatingível, que eu tenho que vender a casa, que eu tenho que vender o cachorro, o periquito, o papagaio. Também não tá. Tem muitas clínicas que têm projetos sociais. Isso eu sei porque eu já passei nas clínicas e eu sei como é que funciona. A paciente, ela pode ser até doadora para ficar em conta o tratamento dela. Então, eu sempre falo para a paciente, aquela paciente que estiver disposta a entender, estiver disposta a fazer tudo ela sempre consegue, dá samba. Muito Você bem. consegue resolver. E, Carol, vamos puxar a orelha agora da mulherada? Bora. O que Nesse eu vou assunto puxar? de consulta, então. Vamos lá. Mulher diagnosticada com endometriose. Tem que comparecer mais ou menos em quanto tempo no médico? Assim, vamos falar de uma média, né? Eu sei que cada caso é um caso. Isso é importante. Mas, por exemplo, num caso leve até um mais grave. Então, vamos lá. Primeiro que toda paciente com endometriose tem que ter pelo menos um acompanhamento com a psicóloga. Isso é importante, hein? Porque mexe muito aqui. Mexe muito. Mexe na questão da reprodução. Mexe na questão de, meu Deus, porque a gente, no inconsciente, a gente nasceu pra ser mãe. Gente, calma, não tô falando que todo mundo tem que ser filhos, pelo amor de Deus. Mas a gente, enquanto mulher, a gente nasceu pra gerar vida. A gente nasceu pra ser mãe. Ponto. Se você não quer, tudo bem, não tô falando isso. Quando você recebe uma notícia dessa, esse lado fica muito abalado. Sensível, né? Fica muito sensível. E aí, como a dor, Kel, tem o componente subjetivo, quem que é o melhor pra estar te ajudando na parte subjetiva da dor? A psicóloga. Profissional, né? Então, é muito legal, e eles também falam isso nesse guideline, da psicóloga estar junto com a paciente. Faz uma avaliação, de repente uma vez por mês, pra ver como é que tá indo, né? E aí, de repente, ela virar e falar assim, não, olha, Kel, pro seu caso, acho que você tá muito ansiosa, mexeu muito com você esse diagnóstico, então eu acho que eu vou te ver a cada 15, eu vou te ver semanalmente, isso a gente não tem. Legal. Da parte médica, você vai sempre acompanhando a evolução dos sintomas. Tá. Fiz o diagnóstico de endometriose, recebi o tratamento, primeiramente uns 90 dias pra voltar, depois 6 meses, aí fica a cada 6, depois fica de ano em ano. Mas o sintoma mudou. Ou aquele remédio já não tá mais fazendo efeito, Tem que voltar. é a hora de voltar. Porque às vezes o remédio para de fazer efeito, a pessoa tem uma crise danada que tem que ir pro hospital, Exato. tomar assim, um coquetel na veia absurdo. Exato. Tá na hora de voltar Tá no na hora médico, de voltar, né? tá na hora de voltar. E num caso grave, o acompanhamento é mais próximo, bem mais né? próximo, bem mais próximo. Tá certo. Gente, palmas para a doutora Carolina Cursi. gostei da Passou na Berlinda. Berlinda, menina. Me botou em chamada oral, Ai, meu até fiquei Deus do céu. vermelha. Meu Deus, é um calor. Será que eu vou passar? Será que eu vou passar? Então, Eu tá sei, bom. assim, que dá pra gente ficar o dia inteiro falando de Ah, muito endometriose, obrigada. que tem muitos assuntos. Fica o convite pra voltar mais vezes, viu? Só me chamar. Você tem meu Doutora telefone, Carolina, tem meu com telefone. certeza, ó. Ginecologista, obstetra, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Pelas dúvidas também. Eu que agradeço. Qualquer coisa, a gente só procurar a doutora Carolina. Eu fico à sua disposição. Tô lá Maravilha. no Insta, no @DRA, que é a abreviação de doutora. Carolina Cursi. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi, você me manda no meu telefone, que Com você tem. certeza. E aí a gente vai se falando. E eu vou ver o seu diário, tá? Da próxima vez que Ah, a meu gente... Deus. Ah, então, É, gente, ó, eu vou terminar o podcast, tá bom? Nosso tempo acabou. Gente, até quarta-feira que vem. Um beijo.